Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje eu e o Luke estamos aqui para falar com você sobre mais uma aula de arquitetura MSX. Então hoje nós vamos brincar um pouquinho, dando continuidade com o que a gente vem fazendo nas últimas semanas, sobre as tabelas do VDP da MSX. Então nós conversamos na última aula de arquitetura, nós conversamos sobre as tabelas do VDP lá da Screen Zero, que são as mais simples, que são as tabelas mais básicas. A gente falou sobre a Pattern Table, que é a tabela que tem os padrões de caracteres, até porque a Screen Zero é um modo unicamente de texto, então você tem que ter os padrõezinhos dos caracteres, e a tabela de nomes, onde nós colocamos ali na tela, a gente até fez um exemplozinho bem bacana em Basic, onde a gente trocou a fonte do nosso MSX por uma fonte mais bonitinha, mais, digamos assim, ligada a jogos, né? Uma fonte mais gamer, para usar o termo da moda, né? Só que hoje nós vamos dar uma ampliada um pouco nesse conhecimento, nós vamos partir agora para a Screen 1, e na Screen 1 você vai ver que vão surgir novas tabelas, que também são importantes, que você também vai aprender a mexer com elas na aula de hoje, e mais para frente a gente vai falar sobre as tabelas da Screen 2, que são muito mais complexas. Então, seguindo a nossa teoria de aprendendo passinhos de bebê, um passinho de cada vez, hoje nós vamos dar mais um passinho para frente, vamos falar sobre as tabelas do VDP utilizadas na Screen 1, e vamos ver como a Screen 1 divide a VRAM para poder acessar o que está lá dentro da VRAM. Então vamos embora, amiguinho! Hoje é dia de aula de arquitetura MSX. E para você, amigo escovador de bytes, que caiu de paraquedas aqui no Debate Creator, fique sabendo que todos os códigos que nós usamos nas nossas aulas estão no GitHub oficial Debate Creator, que é esse link aqui, github.com/Debate Creator. Não precisa se preocupar, que aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter todos os links que nós usamos na nossa aula de hoje, e o repositório onde nós guardamos as aulas de arquitetura MSX, é esse repositório aqui, ó, MSX Arquitetura. Então, para você que nunca baixou os códigos do Debate Creator, é muito simples. Você vem aqui no repositório, MSX Arquitetura. Dentro desse repositório você tem esse botãozinho Code aqui. Você clica nesse botão Code, copia aqui o endereço para o clipboard, nesse botão aqui, ó. Uma vez copiado, você abre lá o nosso queridíssimo GitHub Desktop. Não se esqueça que tem aulas para todas essas ferramentas lá na nossa playlist de ferramentas. Então você vai escolher aqui a opção Add Clone Repositório. Add Clone Repositório. Quando você escolher a opção Add Clone Repositório, você vai vir aqui na aba URL. Dentro da aba URL você vai colar aquele endereço que você copiou. E aqui no Local Path, você vai botar o caminho na sua máquina para onde você quer baixar o repositório de arquitetura do nosso queridíssimo GitHub oficial. Eu, obviamente, não preciso clonar, porque eu já tenho o código aqui na minha máquina, mas quando você clonar, esse botão clone aqui vai estar aberto para você, você vai simplesmente clicar no botão clone, e esse código magicamente vai descer para a sua máquina, amiguinho escovador de bytes. Uma vez dentro do código, você vai abrir o seu Visual Studio, vai vir aqui na opção Arquivo, Abrir Pasta, que é essa opção aqui, Arquivo, Abrir Pasta. E aí você vai abrir lá o nosso diretório, onde está o código de hoje. Então você vai navegar aqui, no meu caso, Dev, Debate Creator, MSX Arquitetura, e aqui dentro nós temos a pasta VDP, que é a pasta onde estão os códigos que a gente está trabalhando com VDP. Então você vai clicar na pasta VDP, e logo em seguida você vai clicar nessa pasta aqui, VDP Table, VDP TBL, que é de VDP, tabelas do VDP. E aí você vai dar o Select Folder, e você vai ver que a gente tem esse código aqui, que é o código que nós vamos estudar hoje, que é o tables.asm. Então hoje, amiguinho escovador de bytes, nós vamos trabalhar com Assembly, porque afinal de contas a melhor parte de trabalhar com arquitetura MSX é trabalhar com Assembly. Então, vamos abrir o nosso código aqui e pau no burro, que a gente tem muita coisa para aprender hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a estudar o código de hoje, começando pelo nosso queridíssimo tables.asm, que é o programa base que vai fazer o que a gente quer fazer hoje, tá? Então o que esse programinha faz aqui? Primeiro ele coloca a nossa tela na Screen 1, que usando os comandos da BIOS da MSX, é esse init32 aqui. Se a gente for lá na referência da BIOS da MSX e procurar por esse comando init32 aqui, você vai ver que esse comando da BIOS init32, que está no endereço 006F,
é o comando da BIOS que inicializa o VDP no modo texto 32x24, que você que é um escovador de bytes sagaz e vem acompanhando a nossa playlist desde o início sabe que é o modo Screen 1, que é o modo híbrido. O modo Screen 1 ele tem não só os blocos de texto, como ele também tem as tabelas de sprite, porque ele é um modo híbrido, ele é um modo tanto gráfico quanto modo de texto. Então aqui nós inicializamos usando o comando init32 na Screen 1 e vamos para uma função que nós criamos aqui chamada sc1loadPattern, que carrega a tabela de padrões. E onde foi que nós colocamos essa funçãozinha aqui do nosso queridíssimo TMS 9918? Nós, não por coincidência, criamos aqui na nossa pasta hardware, ou HWD de hardware, um módulozinho do nosso assembly chamado TMS 9918, que vai ter todas as funções relativas ao nosso queridíssimo Video Display Processor, ou VDP do MSX. Então, amigo escovador de bytes, para a gente ver como é que a Screen 1 mapeia a VRAM, nós vamos acessar esse artigo aqui, muito interessante, lá do MSX.org, MSX.org Wiki Screen 1. Tem uma referência bem legal de como a tabela da VRAM é inicializada no modo Screen 1. E aqui está a referência. Inclusive aqui nessa referência nós temos não só as tabelas utilizadas no MSX1, que são essas aqui que eu estou marcando agora, como também as tabelas utilizadas no MSX2 para cima, que são essas aqui. Então hoje nós vamos olhar só essas que estão marcadas aqui, porque só essas interessam para o nosso queridíssimo MSX1. E aqui, ó, olha como é diferente quando a gente fala da Screen 0 para a Screen 1. Amiguinho escovador de bytes, na Screen 0, no endereço 0000 da VRAM, aqui a gente está falando só de VRAM, tá pessoal? Não estamos falando de RAM, estamos falando de VRAM. No endereço 000 da VRAM, nós temos a tabela de nomes, e no endereço 0800 nós temos a tabela de padrões de caracteres. E essas são as únicas duas tabelas que a gente tem na Screen 0, porque a Screen 0 é um modo de texto. Então aqui é tudo texto. Agora, como o modo 32x24 Screen 1 ele é um modo híbrido, ou seja, ele aceita tanto texto quanto gráficos, aparecem novas tabelas aqui. Aparece uma tabela de atributos de sprite, aparece uma tabela de cores e aparece uma tabela de atributos de sprite. Além disso, se você tiver a curiosidade de olhar a tabela de padrões e a tabela de nomes, você também vai ver que os endereços modificam. O endereço 000 começa com a tabela de padrões, o que é diferente na Screen 0, porque no endereço 000 da Screen 0 é a tabela de nomes. Então, amiguinho escovador de bytes, código escrito para Screen 0 não vai funcionar na Screen 1 porque os endereços são diferentes. Além disso, a tabela de padrões que na Screen 1 começa em 800, que na Screen 0 começa em 800, na Screen 1 começa em 1800. Então, amiguinho escovador de bytes, você vai ver que os valores são diferentes da Screen 0 e Screen 1, e é por isso que nós temos constantes aqui para Screen 0 e constantes aqui para Screen 1. Ok? Você tem que ficar fixo na sua cabeça para você entender por que aquele seu código assembly não está funcionando, porque provavelmente você está usando os endereços da Screen 0 na Screen 1 ou o endereço da Screen 1 na Screen 0. Então, tenha muita atenção com relação a isso. E aí, amiguinho escovador de bytes, nós voltamos aqui para a nossa função que carrega o VDP. Você vai olhar aqui que no nosso código existem duas funções, uma para carregar a tabela de padrões na SC0, que é a Screen 0, e uma função para carga na SC1. Quem aí quer o código mais eficiente poderia fazer uma única função, né? Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês que aqui, ó, quando eu for explicar para vocês o comando ldirvm, que é o comando que carrega um bloco de memória que está na RAM para VRAM, ele recebe aqui como parâmetro no registrador DE
o endereço de carga na memória. Então você poderia fazer uma função única, passar DE e chamar essa função única, mas como eu quero que o nosso código seja o mais didático possível, eu preferi fazer duas funções aqui, para que você, amiguinho escovador de bytes, pudesse ver melhor a diferença da carga de uma tabela de padrões da screen 0 para a screen 1, né? Então, amiguinho escovador de bytes, vamos dar uma olhada nessas funções aqui e vamos ver o que tem de diferente de uma para outra, né? Primeiro vamos dar uma olhada rápida aqui no cabeçalho das funções, só para vocês entenderem esse cabeçalho aqui. Aqui a gente diz o que a função faz. Aqui a gente diz os parâmetros de entrada, os parâmetros de saída e quais os registradores que são alterados quando a gente roda essa função aqui. Isso é importante para quando você for codificar lá, você saber no que você está mexendo, porque código assembly é muito complicado de debugar e esse tipo de coisa ajuda, tá, pessoal? Então aqui, ó, como vocês podem ver, na SC0 Load Pattern, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando um endereço da RAM, aqui nesse cara aqui. Nesse cara aqui nós estamos passando um endereço da VRAM, para onde nós vamos fazer a carga da memória. Aqui nós estamos passando um endereço da RAM, ou seja, essa fonte aqui ela está carregada na RAM, nesse label fonte aqui. E aonde está carregado esse cara? Se a gente for olhar aqui nos arquivos do nosso projeto, aqui dentro de AST, que são assets, nós vamos ter a nossa fonte aqui, o fonte.asm. Então, se a gente abrir aqui o fonte.asm, você vai ver, amiguinho, escovador de bytes, que tem um label aqui que aponta para um endereço na RAM, aonde está o padrão da nossa fonte. Então aqui, amiguinho, todos esses bytes aqui são aqueles bytes que nós carregamos lá em Basic, só que agora num formato aderente ao código assembly. Então aqui nós temos os bytes que compõem a fonte e que começam aqui, ó, fonte, que começam nesse label fonte aqui e que tem um total de 26 caracteres. Lembrando que cada caractere ocupa 8 bytes. Então, se você tiver curiosidade de olhar aqui, você vai ver que tem 8 bytes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, amiguinho escovador de bytes, se você calcular 8 bytes por caractere e multiplicar por 26 caracteres, você vai ter um total de 208 bytes. E por que essa conta é importante? Porque aqui, ó, no comando ldir_vm, nós temos que passar quantos bytes nós temos que copiar. E é passado no registrador BC. Então aqui no DE a gente coloca para onde a gente vai copiar na VRAM. No HL a gente coloca de onde nós vamos copiar na RAM. No BC nós colocamos quantos bytes nós vamos copiar. E aí a gente chama o comando, que é o ldir_vm, que faz a cópia de um bloco de memória que está na RAM para a VRAM. Então esses três aqui nós estamos passando parâmetros e aqui nós estamos executando o comando que vai executar de acordo com esses parâmetros aqui que nós passamos. E você vai ver que a SC1 Load Pattern é exatamente a mesma coisa, com uma diferença essencial. Lembra lá que eu falei para vocês que na SC0 o endereço da tabela de padrões é diferente? Então aqui a gente está pegando o SC0 Pattern Table. E aqui a gente está pegando o SC1 Pattern Table. Se você quiser, você pode ter uma única função que faz essas duas coisas, sendo que você vai passar para a função em DE qual o endereço que você quer, ou o endereço da SC0, ou o endereço da SC1, ou o endereço da SC0. É até um bom exercício para você, escovador de bytes. Tenta fazer essa modificação no código para deixar o seu código mais enxuto. Mas aqui, como eu quero deixar bem esmiuçadinho para vocês, essa é a principal diferença. Então depois que a gente executar esse cara, que é esse cara aqui,
nós estamos aqui, nesse caso aqui, executando para screen 1, ou seja, nós estamos executando este cara aqui. Ele vai carregar a tabela de padrões na screen 1. E aqui, ó, nesse trecho de código aqui, nós vamos passar uma série de parâmetros que nós vamos precisar passar para uma funçãozinha que nós criamos chamada sc1locate. De novo, existem formas mais eficientes de fazer isso usando a BIOS do MSX, tá, pessoal? Mas hoje, como eu quero ser muito didático para você, eu vou escrever uma função locate no sc1 para que você entenda o que é que está sendo feito e que para você entenda como é que a gente está posicionando um caractere na tabela de nomes da VRAM. Então, galera, vamos lá para o código da sc1locate para a gente entender o que é que está sendo feito aqui, tá? Então, amiguinho escovador de bytes, essa aqui é a nossa função sc1locate e nós vamos começar a brincar agora com ela aqui, tentando entender que parâmetros que ela recebe. O primeiro parâmetro que ela recebe aqui, ó, no acumulador, é o caractere que nós vamos escrever na tela. Se você olhar lá o código que está chamando, que é esse cara aqui, você vê que antes de chamar a sc1locate, nós estamos carregando o acumulador com o valor 65. E se você é um escovador de bytes sagaz que está acompanhando a nossa playlist e todas as aulas, você sabe que esse valor 65 em decimal nada mais é que o valor ASCII do caractere A maiúsculo. Então nós vamos escrever na tela o A maiúsculo. E aqui nós carregamos o par de registradores BC no bit mais significativo, o valor 0, e no bit menos significativo nós vamos carregar aqui o valor 15. Porque nós queremos que o nosso caractere seja escrito na coluna 15, ou seja, no meio da tela, né? Lembrando que isso aqui é 32, a tela do modo é 32 colunas por 24 linhas. Como a gente está botando aqui na coluna 15, né? A gente está botando mais ou menos no meio da tela, né? Então o nosso A vai ficar mais ou menos no meio da tela. E aqui a gente carrega o byte mais significativo do par DE com 0 e o byte menos significativo do par DE com 20. Ou melhor, vamos colocar aqui 12. Por quê? Porque eu quero colocar no meio da tela, né? Então vamos pensar um pouco aqui. Se a gente tem um modo que é 32 por 24, e a gente sabe que no eixo X a gente está botando no 15, que é mais ou menos por aqui, e no eixo Y a gente está botando 12, que é mais ou menos por aqui, porque 12 é a metade de 24 e 15 é mais ou menos a metade de 32, o nosso caractere A vai aparecer no meio da tela. E aí a gente chama a função, que é esse cara aqui. Uma coisa importante para você entender aqui, por que nós estamos passando o par BC e o par DE, ao invés de passar apenas o C e o E. No momento do código lá da nossa queridíssima sc1locate, nós vamos ter que multiplicar pelo número de colunas, que é 32. E toda vez que você multiplica um número de 8 bits por outro número de 8 bits, o resultado pode ter 16 bits. Se você, sei lá, multiplicar 10, você multiplicar 20 por 10, por exemplo, você vai ter 200. 200 é um número de 16 bits. Então, para fazer contas com 16 bits, nós precisamos de registradores de 16 bits. E se você é um aluno sagaz que acompanha a nossa playlist de programação assembly, você sabe que para multiplicar números de 16 bits, você precisa de registradores de 16 bits. E é por isso que nós estamos passando os pares de registradores aqui, e não só registradores de 8 bits. E aí nós vamos para o código, efetivamente.
onde nós vemos aqui que o A é o caractere a ser escrito, o C vai ter a coluna, que pode variar de 0 a 31, que eu falei para vocês é 32, como é 32, como vai do 0 ao 31, e a linha, que pode ser de 0 a 23. Lembrando para você que são 24 linhas, então 24 linhas de 0 a 23 é igual a 24 linhas. Ok? E aí nós vamos começar a calcular a posição na VRAM. Nós zeramos aqui o par de registradores HL. E aí nós pegamos o valor de DE e colocamos no HL, adicionamos ao HL. Nesse momento HL tem 0. E o que tem no DE? No DE nós temos a linha. Então o que nós estamos pegando aqui? Nós estamos pegando 0 e somando o valor da linha que nós passamos, ou seja, nós estamos somando 12. E agora o nosso HL tem o valor 12 aqui. E aí o que a gente faz? Como a gente tem o valor da linha no registrador HL, nós vamos pegar esse valor da linha e multiplicar por 32. Isso faz parte daquela fórmula que nós usamos para calcular a posição na VRAM aonde o caractere vai ser escrito. E que fórmula é essa? A fórmula, meu amigo escovador de bytes, para você para você escrever um byte em uma determinada posição da tabela de nomes é igual ao endereço base da tabela de nomes mais a coluna mais a linha vezes o número de colunas. Então, como nós estamos no modo da screen 1, o número de colunas é 32. E a linha nós pegamos aqui do E. Então aqui o que nós estamos fazendo é pegando a linha 12 e multiplicando por 32. Aí nós temos que somar a coluna e somar o endereço base. Então, amigo escovador de bytes, seguindo a fórmula, nós temos esse código padrão aqui em assembly que multiplica o HL por 32. Lembrando que nesse momento aqui, o HL tem o valor da linha, que é 12. E aí, todo esse código aqui, todas essas linhas aqui, é só para multiplicar o HL, que é um registrador de 16 bits, por 32. Então a gente faz uma série de deslocamentos aqui, lembrando que toda vez que a gente fala de deslocar um byte para a esquerda, a gente está aumentando a ordem de grandeza dele, né? Então vamos supor que a gente tem aqui um byte aqui, 0,000,0001. Esse valor aqui é igual a 1, porque 1 é igual a 2 elevado a 0. Se a gente desloca esse 1 para a esquerda aqui, e fica com o número 0,0000010, nós estamos ligando essa potência de 2 aqui, que é 2 elevado a 1, ou seja, isso aqui é igual a 2. Se a gente desloca para cá, a gente tem 2 elevado a 2, que é igual a 4. Se a gente tem aqui, é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, cada vez que a gente mexe para cá, a gente está multiplicando por 2. Então, a gente vai multiplicar por 2, 4, 8, 16, 32. E 32 é o número mágico que a gente quer, que é o número de colunas. Então, aqui, usando os comandos SLA e RL, nós estamos fazendo uma multiplicação por 32 usando o deslocamento de bytes, que é bastante eficiente quando a gente está falando do processador Z80. Então essa aqui é uma forma eficiente de multiplicar por 32. E aí, amiguinho escovador de bytes, a gente carrega em DE o endereço base da tabela de nomes da screen 1.
tá lá no nosso SC1 Name Table. Então aqui, amiguinho, a gente está colocando em DE o endereço base e estamos adicionando esse valor a HL. Então nesse momento o que a gente tem? A gente tem linhas vezes colunas, que nesse caso é 12 vezes 32, que é o que a gente tem em HL agora. E agora a gente está somando o endereço base. Da tabela de nomes. E aí a gente adiciona em HL BC. E se você for olhar lá o que a gente tem em BC, é a nossa coluna. Então, amiguinho escovador de bytes, o que a gente está fazendo aqui? Nesse trecho final do código, a gente pegou linha vezes colunas, mais o endereço base, mais a coluna. E essa é a fórmula que vai nos dar o endereço na VRAM, aonde a gente vai escrever na tabela de nomes. E aí, amiguinho escovador de bytes, a gente chama uma outra função aqui da BIOS do MSX, que é o write VRM. E o que esse cara faz? Ele grava um valor, 1 byte, aqui a gente está falando de um único byte, porque a gente quer escrever só um caractere, a gente só vai escrever 1 byte. Então nós vamos escrever 1 byte da VRAM, da RAM na VRAM, que é esse cara aqui. E aí você vai ver que magicamente vai aparecer o A lá no meio da tela. Vamos testar esse código, pessoal? Obviamente, depois que a gente chama a função, a gente para o processamento para a gente ver o A escritinho lá no lugar legal. Então vamos salvar nossas modificações aqui. Vamos salvar esse cara aqui. E vamos chamar o nosso terminal. ./make para executar o código. Ele vai chamar o nosso emulador. Tá aqui, ó. Olha o A aqui, bem no meio da tela. Agora vamos testar se isso aqui está funcionando mesmo. Vamos tentar colocar ele aqui na última linha, na primeira coluna. Vamos lá para o nosso cara. Ao invés de passar 15 aqui, vamos passar C a coluna. A gente quer a primeira coluna, então vamos passar 0. E a última linha é a linha 23, então vamos passar 23 aqui. E vamos testar esse cara. Olha aí. Aqui está a nossa tela do nosso MSX. Nós escrevemos aqui na primeira linha, ou melhor, na primeira coluna, na última linha. Então, amiguinho escovador de bytes, é assim que você escreve um caractere em uma determinada coordenada, usando a tabela de nomes e a tabela de padrões da SC1. E olá porreta, hein, meu amigo escovador de bytes? Eu estou gostando muito de fazer essas aulas de VDP, porque toda vez que eu faço uma aula aqui de arquitetura, eu aprendo e ensino para vocês. Então, não são só vocês que estão aprendendo, eu também estou aprendendo, e não tem melhor maneira de aprender coisas do que tentar ensinar coisas, e eu estou adorando fazer essas aulas. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu estou curtindo. Então, amigo escovador de bytes, se você é desses aí que está curtindo as nossas aulas aqui do Debate Creator, não se esqueça que você pode se inscrever no canal para dar aquela ajuda. Você pode compartilhar o vídeo, que nos ajuda ainda mais, porque traz novos escovadores de bytes aqui para nossas fileiras. Você pode dar o like, postar seu comentário com as suas dúvidas. Eu tento responder os comentários sempre que possível. Normalmente eu não consigo responder no mesmo dia, mas eu faço muito esforço para deixar todos os verdadeiros escovadores de bytes terem suas dúvidas respondidas aqui nos comentários. Então comente sempre. E obviamente agradecer ao nosso mais novo verdadeiro escovador de bytes, meu amigo escovador de bytes. Temos escovador de bytes novo na área, o nosso amigo Gustavo Laranjeiras, que entrou aí como o nosso mais novo verdadeiro escovador de bytes lá no Patreon. Eu lembro a vocês também que querem contribuir com o canal, vocês podem fazer como fez o Gustavo Laranjeiras, se inscrever lá no Patreon, patreon.com/debatecreator, tem link aqui ó,
na descrição do vídeo, para quem quiser se inscrever e se tornar um verdadeiro escovador de bytes no canal, lá no Patreon. Então, muito obrigado a vocês, amigos escovadores de bytes, que assinam o Patreon, que está aqui nesse lado, e o Clube de Canais, que está aqui desse lado. E aproveitar para dar aquele amplexo caloroso, aquele abraço amigo em todos vocês que estão nos ajudando a fazer um canal melhor, maior e mais bacana. Então, um grande beijo e não se esqueça jamais de ser feliz. Até a próxima aula.